Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao último Alibi. Hoje será mais um episódio, mas antes de irmos para as vias de facto, queria pedir-vos para vocês seguirem o Instagram do podcast, o último Alibi _ aquele tracinho pequenino para baixo, e peço-vos para fazer isso porque eu aproveito para postar lá as fotos dos casos, documentos, fotografias, por aí vai. Aproveito para colocar tudo no Instagram para vocês também terem aqui a questão visual, que também é importante. Também queria fazer-vos o apelo de irem ver o YouTube do último Alibi. Lá eu posto os episódios daqui, a minha voz, com um vídeo mais relaxante para quem gosta de ouvir podcast para mimir. Então lá temos isso. Neste episódio eu vou contar-te tudo. Quem eram as vítimas? Como é que a comunidade vivia naquela época, como George foi detido e julgado, o que a imprensa dizia e como décadas mais tarde o caso voltou à tona. Vou falar-te também sobre um filme que dramatiza esta história e explica o que é que aconteceu mais de 70 anos depois, quando a condenação foi finalmente anulada. Eu quero mesmo muito que sigas comigo cada passinho desta investigação para perceberes como o medo, o preconceito e a pressa podem transformar um tribunal em algo injusto. Bom, eu vou lembrar-vos novamente que nós estamos no ano de 1944, no sul dos Estados Unidos, em plena era de Jim Crow. A segregação era legalizada. Pretos e brancos viviam separados, trabalhavam separados, estudavam separados e a lei nem sempre protegia todos por igual. Claramente. E a população negra era sistematicamente marginalizada. Calculou uma pequena comunidade rural na Carolina do Sul, era típica desse período. Comunidade pequena, todos conheciam e qualquer crime envolvendo crianças provocava uma onda de medo e pressão pela ação imediata, tipo, morreu alguém, ainda para mais uma criança, bora, porque as coisas têm que se resolver. Neste ambiente, qualquer suspeito negro seria automaticamente visto como culpado, porque, lembram-se, segregação. A parcela significativa da comunidade era branca, então vocês já podem imaginar como é que as coisas eram. A desigualdade racial não era apenas social, refletia-se no sistema judicial, nas autoridades policiais e até na composição dos júris, que eram exclusivamente brancos. Bom, depois de vos explicar mais ou menos como é que eram as questões sociais naquela época e naquela localidade, acho que já podemos passar aqui para o crime e as vítimas. As vítimas eram Betty Joan Binnicker, de 11 anos, e Mary Emma Thomas, de 7 anos. Duas meninas brancas, conhecidas na comunidade, que ficaram desaparecidas numa tarde de março de 1944. Os corpos foram encontrados logo depois, em uma área rural próxima a Alcolu, e a investigação começou rapidamente. Betty e Mary eram crianças comuns da época, brincavam nas ruas de terra batida, frequentavam locais como a escola, eram conhecidas pelas famílias ali da região. Como eu disse, era uma comunidade pequena. A brutalidade do crime chocou todo o mundo e a imprensa local pressionava respostas imediatas pelas autoridades. As informações sobre o local e as circunstâncias indicavam que ambas foram mortas
no mesmo dia, e a maneira em que os corpos estavam colocados levantou suspeitas, mas também impôs um clima de medo, desconfiança e urgência a investigar o que é que aconteceu. Bom, agora vou para aquela parte em que eu aviso sobre conteúdo sensível, vou descrever mais ou menos como é que foram encontrados os corpos. Então, para quem é mais sensível, peço que avance esta parte do episódio. Obrigada! Corpos foram encontrados descobertos próximos aos trilhos de um caminho de ferro, numa área completamente isolada, coberta por vegetação densa, um local onde as crianças até costumavam brincar, mas àquela hora já se encontrava deserto, ou seja, não é normal crianças irem brincar para lá à noite. Durante o dia ok, mas à noite não. Betty e Mary foram encontradas lado a lado, com ferimentos graves na cabeça, aparentemente provocados por um objeto pesado. Ainda não sabemos aqui qual é. O cenário sugeria que houve ali um ataque às meninas naquele mesmo local, ou seja, elas morreram ali, e não houve ali sinais de luta prolongada ou tentativa de fuga, o que indicava que o agressor podia ser alguém em quem as meninas confiavam. O silêncio do campo foi quebrado pelos gritos de quem as encontrou. Dois vizinhos que participaram ali nas buscas após as meninas não regressarem a casa ao entardecer. Pouco tempo depois, a polícia cercou a área e o caso, que até então parecia apenas um desaparecimento de duas crianças, transformou-se num dos episódios mais sombrios da história da Carolina do Sul. Agora nós vamos entrar na parte da história em que as coisas começam a ficar macabras, no sentido em que começa-vos a subir assim uma raiva que vocês não entendem porquê. É agora que eu vou contar um bocadinho, salve seja, sobre o George Stinney, o rapaz que foi condenado pela morte destas duas meninas. Então, o rapazinho tinha apenas 14 anos, era negro e vivia com a família perto do local onde as meninas foram vistas pela última vez. Testemunhas disseram que as meninas tinham falado com George e a irmã dele, a Aine. No dia do desaparecimento, as meninas apenas perguntaram onde poderiam encontrar flores silvestres. E foi isto que levou a Jorge ser preso. Incrédula. Incrédula, eu encontro-me incrédula. Como eu vos disse anteriormente, ele tinha 14 anos, tinha cerca de 1,50 m de altura e uns 43 kg. Foi dito logo nos primeiros dias após a descoberta dos corpos, ou seja, era um miúdo franzino, ok? Esta informação é muito importante para o que vem a seguir. Bom, eles foram lá, prenderam o rapaz e foram para interrogatório. E nesse interrogatório não teve a presença de um advogado, nem de qualquer adulto de confiança. Caso não saibam, né, quando uma pessoa é indiciada, é presa, é tida sob custódia, se for menor, ela tem que ter alguém adulto lá no interrogatório, nem que seja um advogado, o pai, a mãe, qualquer pessoa. Enfim, o Jorge foi levado pela polícia sem que a sua família soubesse para onde estavam a levar o rapaz. Ele foi isolado por horas numa sala pequena da esquadra, sem acesso a comida, água ou descanso. Não existe qualquer registro escrito ou gravação oficial do que aconteceu durante aquelas
horas. Bom, sabemos que relatos posteriores, colhidos através de testemunhas e reconstituições da história, indicam que Jorge foi intimidado, ameaçado e pressionado a confessar o crime. A suposta, entre aspas, verdade foi arrancada de um menino de 14 anos através de medo e coerção. Nisto tudo, a polícia tinha que mostrar algum trabalho. Eles alegam que George admitira ter cometido o crime e até foi lá mostrar onde as meninas foram encontradas. Mas sabem uma coisa? Esta versão nunca foi comprovada, nem sequer assinada ou algum documento que confirmasse essa confissão. O George, como eu já vos tinha dito anteriormente, era pequeno para a idade dele, tinha menos de 1,60 m, ele pesava cerca de 40 a 50 quilos e foi confrontado por homens adultos armados em um ambiente que era totalmente dominado pela tensão racial. Ele não compreendia o que estava a ser perguntado, nem as consequências das respostas que ele mesmo dava. Sem apoio, sem defesa e cercado por figuras de autoridade brancas. George tornou-se o bode expiatório perfeito no momento em que a comunidade exigia fervorosamente vingança. A investigação foi conduzida com pressa, moldada sobre pressões sociais e pela segregação racial profundamente enraizada. Nenhuma prova física ligava George ao crime. Não havia impressões digitais, testemunhas oculares ou qualquer evidência material. Ainda assim, a confissão, entre muitas aspas, obtida sob coerção, foi considerada suficiente para selar o destino de um menino preto numa América onde a cor da pele bastava para definir a culpa. O julgamento aconteceu em abril de 1944, apenas 30 dias após o crime. George, uma criança de 14 anos, foi levada a julgamento acorrentado, vestido com roupas emprestadas e sem compreender verdadeiramente o que estava a acontecer. O tribunal estava cheio. Centenas de pessoas da comunidade branca enchiam a sala, enquanto a presença da comunidade negra era praticamente inexistente, mantida à distância por medo ou proibição implícita. O júri era composto por 12 homens brancos. Nenhum deles tinha ligação direta com a família das vítimas, mas todos partilhavam o mesmo contexto social e racional de uma Carolina do Sul profundamente segregada. A defesa foi entregue a um único advogado, nomeado pelo Estado, um profissional local, que nada fez para investigar o caso, nem reunir provas ou contestar as acusações. Ele não apresentou testemunhas, não pediu tempo adicional, ele não preparou o processo e ainda se foi ver registros posteriores, este advogado mal falou com o Jorge antes do julgamento. O processo inteiro durou menos de 3 horas. O promotor baseou-se exclusivamente na alegada confissão, que todos nós sabemos não foi assinada, não foi vista, não foi, vozes da cabeça deles, e em testemunhos indiretos. Nenhuma prova física foi apresentada, não havia marcas de sangue, impressões digitais ou qualquer objeto que ligasse George ao crime. Mas mesmo assim, o ambiente dentro do tribunal era de condenação prévia. Lá fora, a tensão era visível. Rumores de linchamento circulavam e muitos acreditavam que o julgamento foi apressado justamente para evitar que a população branca fizesse a tal justiça com as próprias mãos. Após 10 minutos de deliberação, o júri retornou com um veredito.
E vocês conseguem adivinhar qual é? Hã? Isso, culpado. O juiz anunciou a sentença de morte na cadeira elétrica, a forma mais severa de punição prevista na época. Jorge permaneceu em silêncio, sem lágrimas, confuso e assustado. A sua mãe, impedida de aproximar-se dele, assistiu impotente à decisão que selava o destino do seu filho. A execução ocorreu no dia 16 de junho de 1944, pouco mais de 2 meses depois. Jorge foi o mais jovem condenado à morte no século XX, nos Estados Unidos. Tão pequeno que no momento da execução foi necessário usar um livro de telefone para elevá-lo na cadeira elétrica. E a máscara era grande demais para o seu rosto infantil. Hoje, sabe-se que o julgamento violou princípios fundamentais da justiça. Não houve defesa efetiva, o júri foi parcial e a pressão social foram determinantes na decisão que foi tomada. Décadas depois, investigadores e advogados revisaram o caso, revelando o quanto o processo havia sido viciado. Bom, George foi executado. Tempos depois, vizinhos e membros da comunidade, quando eu digo tempos depois é tipo décadas, ok? Não é tipo 1 ou 2 anos, é décadas. Relatam que Jorge foi interrogado de forma rápida e caótica, sem qualquer oportunidade de refletir ou de sequer tentar se explicar. Muitos lembram que o menino foi levado pela polícia no mesmo dia em que os corpos foram encontrados e que nunca mais viram regressar a casa. O rumor espalhou-se rapidamente. Diziam que ele tinha, entre aspas, confessado, mas ninguém viu essa confissão acontecer. Com o passar dos anos, vários moradores da pequena Alculu passaram a questionar o que realmente se passou dentro daquela sala de interrogatório. Alguns recordaram que Jorge parecia desorientado e assustado quando foi visto pela última vez e que a polícia não o tratava como um adolescente, mas como um criminoso adulto. Outros contaram que ouviram comentários sobre a suposta confissão ter sido armada à força, sob intimidação e ameaça. Bom, a comunidade vivia mergulhada num clima de tensão racial. Qualquer tragédia envolvendo vítimas brancas exigia uma resposta imediata. A polícia e o tribunal estavam sob forte pressão pública. E a necessidade de apresentar um culpado rapidamente sobrepôs-se à busca pela verdade. O medo, o preconceito, o desejo de vingança moldaram o rumo da investigação. E eu acho que até aqui todos nós já demos conta, né, do que é que aconteceu. Anos mais tarde, quando o caso foi revisitado por historiadores e advogados, esses testemunhos tornaram-se peças fundamentais para construir a verdade. As declarações de vizinhos e moradores mostraram que o processo contra George Stinney foi conduzido não com base em provas, mas em suposições e medo coletivo. A tal dita, entre aspas, confissão, que nunca foi documentada, revelou-se uma invenção conveniente, nascida da pressão de uma sociedade disposta a sacrificar um menino para restaurar a falsa sensação de justiça. Durante décadas, o caso permaneceu praticamente esquecido, fora dos círculos jurídicos e de direitos civis e essas coisas. Mas, ao longo dos anos, advogados, historiadores
e ativistas passaram a investigar o caso novamente. Testemunhos esquecidos durante décadas voltaram à luz em meados dos anos 2000, quando um grupo de advogados, historiadores e ativistas começou a examinar o caso outra vez. O que antes parecia uma história encerrada passou a ser visto como um símbolo de tudo o que a injustiça racial representava no sistema judicial norte-americano. Os relatos dos vizinhos, especialmente de pessoas que conheciam George e a sua família, tornaram-se essenciais. Muitos confirmaram que ele estava em outro local no momento do crime, acompanhado do seu irmão. Estavam a pescar, eles nem estavam em casa. Outros disseram claramente que o polícia jamais registou as suas declarações ou as descartou por não se encaixarem na narrativa desejada. Testemunhos que poderiam ter provado a inocência de George foram completamente ignorados e silenciados. Com base nos novos depoimentos, os advogados argumentaram que o julgamento de 1944 havia violado todos os princípios fundamentais de justiça. Não houve defesa efetiva, o júri foi tendencioso, a confissão foi forçada e o processo conduzido sob intimidação e medo. A defesa também destacou o absurdo que foi condenar à morte uma criança de 14 anos, sem provas materiais, circunstanciais, sem garantias legais mínimas, só porque sim. Em 2014, 70 anos após a execução, o caso foi finalmente reaberto. Durante a audiência de reabilitação, o tribunal ouviu especialistas, testemunhas e familiares que, por gerações, haviam carregado a dor e o silêncio desta história. A juíza Carmen Mullen, ao emitir a sua decisão, declarou que o estado da Califórnia do Sul havia falhado profundamente e que George Stinney nunca teve um julgamento justo. A sua condenação foi anulada, reconhecendo oficialmente que ele fora vítima de um erro judicial irreparável. Para a família de Stinney, a decisão não apagou a perda, mas representou um ato tardio de justiça. George tornou-se, para muitos, um rosto de uma infância roubada pela segregação e pelo preconceito. O seu nome, antes associado a uma falsa culpa, passou a simbolizar resistência, memória e o compromisso de não repetir as injustiças do passado. A história de George inspirou documentários e filmes, incluindo o 18 Days, que dramatizaram os acontecimentos. Esse filme ajudou a compreender a dimensão humana e emocional do caso, mostrando o contexto social e judicial daquela época. É importante também lembrar que dramatizações não substituem factos históricos, mas permitem que o público se conecte com a história. E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria de vos relembrar de seguirem o Instagram do podcast, porque no dia a seguir a eu postar este episódio vão estar disponibilizadas as imagens, vídeos, documentos, o que eu encontrar sobre este caso. E também não se esqueçam de dar uma passadinha lá no YouTube
para quem não... Eu sei que tem pessoas que não conseguem acessar aqui o Spotify, mas se tu também quiseres dar uma passadinha lá no YouTube e ouvir o podcast num formato diferente, por que não? Eu só agradeço. E é isso, malta. Até à próxima. E no próximo episódio continuaremos a explorar casos esquecidos que desafiam a história e a sociedade. Até lá, mantém-te atento. O próximo, último álibi pode estar mais próximo do que imaginas.